mais importante de hoje era perceber a formação dos gaps, tá bom, gente? Então é assim, eu não tenho nada contra para vocês verem, ó. Na conta da sala mesmo eu não operei, tá bom? Por que que eu não operei? Por causa disso aqui, ó. Um range de tendência com menos de 300, menos de 400, 450 pontos, ele costuma violinar e romper para os dois lados. Acho que vocês já viram na semana passada, eu peguei uma boa operação fazendo isso. Eu não peguei o breakout de compra aqui, aí ele vem, falha e rompe para baixo, aí eu faço de venda e ganho. Isso acontece mais vezes do que não. Então é assim, eu acabei ficando de fora disso. Eu gostaria de comprar, eu cheguei a colocar a ordem para comprar aqui na bipolaridade. O preço não veio e voltou a subir. E aí eu marquei para o pessoal, falei, ó, provavelmente isso daqui é gap de meio, não consegue ficar abaixo, eu não vou comprar caro. E foi subindo, subindo, subindo. Aí a ordem de venda que eu falei para o pessoal fazer foi aqui, ó, na 33. Por quê? Primeiro fechamento abaixo da 9, uma barra bem climática e o preço não consegue desenrolar. Aí eu peguei nas outras contas essa quedinha aqui, 300 pontos dessa quedinha, tá? Mas na sala de sinais mesmo eu não fiz nada por conta de probabilidade, tá bom? Por conta de probabilidade. Então, não acho que foi um dia simples de se operar. Mas o mais importante de um dia como esse, não ficar vendendo, tá bom? Só se você, ó, ficou de fora, não vendeu, não fez nada, tá excelente. A pessoa que conhece o método, ele não pode querer vender este tipo de coisa aqui, tá bom? Quando aí aqui lateralizou, beleza, tranquilo, bora, tá bom? Brooks tem uma fala que ele diz assim: para você ser lucrativo no mercado de day trade, você tem que parar de fazer coisas infantis. Então, ali, a todo momento eu queria vender. Imagina, eu comprei a melhor barra do dia, mas eu queria vender os 50% do dia anterior. Só eu refrear a minha sensação de querer vender, porque no gráfico não tem venda, isso é uma vitória, tá bom? Isso é não fazer infantilidades no mercado, tá bom? O que eu quero independe do que eu opero. O que eu quero é uma sensação que não existe no gráfico. Vamos lá para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco de falhas de rompimentos, quando um rompimento vai falhar, quando um rompimento deve não falhar com uma grande probabilidade. E para isso, a gente vai se valer do quê? Um era candles, dois era contexto, e aqui a gente vai trazer os nossos amigos indicadores, tá bom? A gente ainda vai ter um contexto ainda pela frente, que é a WED. A gente vai ter aula de WED ainda, só que a WED eu uso muito o indicador, então eu pulei o indicador para frente. Tivemos 12 barras, tivemos MTR, era para mim ter o WED, só que para o WED eu uso muito o indicador. Então eu preferi colocar a aula de WED de indicador antes, tá bom? A pergunta que se tem, a gente só tem, continuamos da mesma forma, né? Não pode chegar no final do curso e desmentir tudo. Só operamos tendência e operamos lateralidade. E agora a gente vai descobrir quem que é o amigo da tendência, gente. Quem que vocês acham, além da média móvel, que é o amigo da tendência? Volume.
É isso aí. Volume ou dinheirinho, né? E quem que é o nosso amigo na lateralidade? IFR. O nosso amigo é o IFR ou oscilador, né? Oscilador e tendência. Volume sempre a favor da tendência e FR sempre a favor do oscilador. Não olhem para o IFR quando a gente estiver numa tendência. Hoje eu devo ter falado umas 4 vezes. Está dando divergência de tipo 1, mas não tem quebra de linha de tendência. Está dando divergência do tipo 1, mas não tem quebra de linha de tendência. Não vendam, não vendam, não vendam. Tá bom? Eu fui autorizar a venda para quem tivesse coragem depois de uma mínima quebra de linha de tendência e uma barra climática no final aí de 4 ou 5 pernas. Tá bom? Tendências. No ponto de... A gente utiliza o volume tanto nas tendências quanto na lateralidade. E a gente vai usar um pouco do IFR também nas tendências, mas mais na lateralidade. Mas a pergunta, no ponto de breakout, no ponto de rompimento de uma tendência, como que o volume tem que estar? Grande. No ponto de lateralidade, de breakout ou de fail breakout numa lateralidade, como que tem que estar o volume? Baixo. Não vai existir rompimento com constância sem volume financeiro, tá bom? Não vai existir. Existe igual dias como hoje, que a gente chama de deriva, onde só tem uma das pessoas atuando no mercado, mas mesmo assim, um rompimento de um pivô, de alguma coisa forte, ele costuma voltar para pelo menos pagar um scalp aí no contra-tendência, tá bom? Vamos lá então. É isso, tá? Que se espera. Volumes menores, de preferência você associa o volume com os carinhas aqui. E aí, na hora de um rompimento, você vê um volume maior. Tá bom? Lá, beleza. Aqui, ó, fica mais fácil de ver essa imagem que eu estava querendo. Quando você olha para uma região, isso vai ser muito importante quando você quer... Vocês já devem ter percebido, igual no dia de hoje, por algum motivo, razão ou circunstância, o Robson não conseguiu entrar no melhor ponto de compra. Ele estava com receio ali de ser violinado num range muito curto, então ele não entrou. O Robson, ele não vai entrar numa compra no meio. Ele vai querer descobrir onde é o ponto de reversão, se é que ele vai existir. Como que se mede este ponto de reversão? É com esta técnica aqui, mais ou menos, ó. O preço está fazendo sucessão de barras de alta. Quando eu olho para o volume dessa alta, ele é uma setinha crescente em sua maioria. É sempre tons de cinza, como tudo no mercado. Aí vem, ó,
uma sucessão de barras de queda aqui, 2, 3 barras de queda. Como que é o volume neste lugar? É o inverso. Ele vem como um sprint e depois ele começa a cair. Aqui, ó, a mesma coisa, ó, toda vez que segue o rompimento, aparece uma barra forte de quem? Dos vendedores. E isso aqui, ó, se você for verificar a partir desta situação aqui, ó, desta última pernada, normalmente vocês vão ver eu falando assim, eu traço quando eu vejo a 2, mas amanhã vocês vão ver muito com a WED. Primeiro toque, segundo toque, este terceiro toque aqui, ó, eu fico esperando ele acontecer e o que eu espero, além daquilo que vocês veem na tela, é isso aqui, ó. Uma subida das barras de queda, só que com o volume caindo. Ou seja, agora está subindo na deriva, agora é o volume da galinha. E aí, quando volta, ó, vai voltar caindo para cima, ó. Aí ele volta trazendo volumes de queda para cima, tá bom? Enquanto não tiver assim, ó, se bem que esta queda aqui ainda caiu muito fraca, ela aumentou aqui bem no finalzinho. Então é muito importante assim, ó, fazer desenhado que eu acho que fica até melhor. O que eu quero? Isso é típico de esse conjunto todo aqui, ó, é continuidade da alta. Todo mundo compreende? Sobe forte e desce fraco. Aí vamos supor que na hora que o preço vá subir aqui, o que eu quero aqui, ó, neste candle aqui, ó, eu quero a barra mais forte que tiver, que continue subindo assim. Isso é uma alta saudável. É uma alta que eu não preciso ter medo dela. Ela vai continuar subindo. Quando que eu vou ficar preocupado? Quando minimamente esta queda aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Várias barrinhas retas assim, ó, constantes. Isso acontece várias vezes no dia. E aí, quando o preço tenta subir de novo, por mais que às vezes ele rompa a máxima aqui, quando eu olho para os verdinhos estão assim, ó. Ou assim, ou em queda assim. Este é o melhor ponto para mim caçar uma entrada para uma reversão, né? Ou seja, operamos sempre a favor da tendência. Somos operadores de price action, ou seja, seguidores e rastreadores de tendência. Mas se por algum motivo, se por alguma convicção, você não entrou na compra, você só vai entrar na venda quando acontecer alguns itens. Quebra da linha de tendência. Barras climáticas depois de
5 pernas, pelo menos. E mudança da direção do volume. É nessa hora que você vai querer, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Qual que vai ser o seu ponto de sucesso? Vamos supor que o preço veio aqui, enrolou aqui, ó. E aqui nessa L2, aqui você vendeu ela. Qual que vai ser o seu ponto de teste? Vira um rompimento com muito volume. Porque lembra que isso aqui, ó, mesmo se a gente pegar o ensinamento da MTR, este aqui é o ponto que divide minoritária da majoritária. Esse é o ponto que vai virar as médias. Esse é o ponto que você vai sair de contra-tendência para a favor da tendência. Então é nessa hora que você vai olhar o volume. Por que a gente não fica com o volume o tempo todo na tela? Porque se a gente ficar operando o indicador, a gente vai estar sempre atrasado. Sempre correndo atrás do preço. Mesmo o volume, que o volume vocês vão ver mais para frente, que é o único indicador que antecede o candle, tá bom? Então, quando você vê um volume muito representativo, saiba que aquilo é muito importante. Vocês devem ver eu no começo do dia com a setinha em cima das barras, principalmente das barras grandes. Eu quero saber quanto de dinheiro tem aqui, porque na minha visão é impossível um cara que tem 10 bilhões perder de um cara que tem 4. É impossível. Esse cara não vai perder. Então eu só largo um cara que é muito forte quando eu vejo que ele realizou o dinheiro dele ou que outro cara chegou com tanto quanto dinheiro ele tem, tá bom? Ô, Robson, Oi. estava com essa pergunta aí preparada já para falar, que isso eu não entendi muito bem. Como que o volume antecede o preço, né, que você disse? Porque eu estava começando a acompanhar, o candle, ele está se formando ainda, o volume tá vindo. Muitas vezes nem aparece o volume depois que ele fecha, depois que fecha a barra ou durante, né, a virada da barra, é que cresce o volume. É uma impressão sua. Por quê? O que acontece? Vou explicar para você o que é o gráfico. O gráfico é um indicador, tá bom? Os candles, ele é um indicador. Então, vamos supor, Robson comprou do Johan que vendeu. Robson comprou do Richardson que vendeu. Robson comprou do Magno que vendeu. Magno chegou aqui e vendeu. Tudo que o Robson queria e mais ainda, vendeu mais aqui, ó. Magno saiu comprando tudo que eu tinha comprado e saiu vendendo mais. Primeiro, acontece essa negociação no Times in Trade, para depois o gráfico virar. Não é muita fração de segundo. Por isso que nós que operamos gráficos não gostamos
de ficar ali no Times in Trade vendo a aba negócios realizados. Mas quem opera o Times in Trade, quem opera ali o fluxo, ele quer saber o nome do Magno. Por quê? Porque ele vai pegar uma frequência que o Magno opera. Vamos supor, vai sair no negócios realizados lá. Magno vendeu 5.000 contratos aqui. E quem comprou de Magno? Quem comprou foi o Robson, o Richardson e o Johan. Tá bom, então a gente é pequeno. Beleza. Aí daqui a pouco, o que acontece? Magno vende mais 5.000 contratos aqui. Aí o que aconteceu? Robson e Richardson continuaram vendendo para Magno. Só que o Johan veio aqui e vendeu com o Magno junto. Ou seja, agora só tem eu e Richardson contra você e Magno. Então, eles vão aglutinando esse tipo de informação para perceber quem está desistindo e quem está defendendo. Aí chega aqui embaixo, eu, Robson, também viro vendido e vindo 5K. E só ficou o Richardson agora sozinho na ponta da compra. Quem que o Richardson é? A Clear, caramba, ninguém sabe. O perdedor. É a Clear que vai quebrar a conta, entendeu? Então, mas tenha certeza, o volume financeiro vem primeiro, o negócio vem primeiro do que o gráfico, tá bom? Vem muito primeiro. Tanto que tem pessoas que conseguem operar a aba de negócios lá em segundos antecedendo o gráfico. A pessoa nem usa o gráfico. Ela consegue visualizar onde eles estão movendo as ordens e trabalha com o fluxo ali. O que acontece? A vantagem deles estão em 50 pontos, 60 pontos. Depois a gente percebe. Então, quem opera Times in Trade? Scalper. Porque eles realmente têm a vantagem da gente em 50 pontos, mais ou menos. Só que como a gente quer operações mais longas, a gente percebe o contexto e os suportes e resistências maiores. E há quem consiga, há quem não consiga operar ali nessa frequência. É muito cansativo. Fazer do jeito certo é muito cansativo. A gente vê pessoas pegando trechos do que é operar o fluxo e falando que é a mágica, mas não é. É muito complexo. Entendi. Não é só a aba negócios, tá bom? Mas o volume vem sempre primeiro, porque o volume é o dinheiro em si, tá bom? Há uma opção, eu não sei se ainda existe. Tem um filtro, eu acho que ele é da MV Force. Eu utilizava ele algumas vezes, vou tentar te mostrar isso aqui, te provar isso aqui, tá bom? 4.8. Ó, que legal. Isso aqui me serve. Vou pegar esses dois pedacinhos aqui e vou te mostrar. $260 pontos, 4.8 bi. $260 pontos, 4.8 bi. Beleza? Para sair daqui até aqui, 260 pontos, 4.8 bi, ok?
235 pontos, 6,29 bi. $235,6,29 bi. O que você compreende com isso? Vamos ver se você está ligeiro. Precisou de mais troca de contrato para menos pontos, né? Precisou Então, de mais mais vendedor. dinheiro para fazer menos pontos, não é isso? Sabe o que vai chegar? Pullback. Essa é a vantagem do cara do Times in Trade. Ele quer isso aqui, ó. Entendeu? O dinheiro está sempre antes do movimento. Imagina, ó, o dinheiro foi colocado aqui nessa barra e o que o dinheiro queria fazer era isso aqui, ó. Então, é uma briga de dinheiro. Sempre, tá bom? Ô, Robson, Oi. talvez. É que eu tenho uma dúvida, na verdade é uma dúvida no método do H2 e no L2. Só que eu acho que ela se encaixa dentro do volume. Por quê? A minha dúvida é a seguinte: a entrada do H2 ou do L2 ela é feita no rompimento da barra anterior ou ela é feita no rompimento da barra que rompeu a barra anterior, entendeu? Existem as duas formas. Vamos lá. Você gosta de usar mais o quê? Eu faço da barra anterior, porque quando eu estou querendo comprar uma H2, eu já estou convicto que minha operação vai dar certo. Okay. E eu já fiquei 3, 4 barras esperando aquilo, então eu já estou ansioso. Perfeito? Perfeito. Eu já assumi o risco, eu já medi onde eu vou manejar, se andar contra, se eu vou sair da operação e tudo mais. Mas a probabilidade está acima da barra da Signal Bar. Iniciante só faz a Signal Bar. Eu faço qualquer uma. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Tá caindo, 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 caindo. Aqui, ó. Todo mundo concorda que, diante do que eu falei, já existe uma H1, concorda? Sim. Para o iniciante, a H1 está aqui. Para o iniciante em azul, para o avançado em preto. Beleza? Aqui, ó, mais probabilidade. Você está operando acima de uma barra sua. Houve um rompimento de uma barra na direção que você quer que o preço desenrole. H1. Perfeito. Vem abaixo de barras de novo. Volta a subir, mesma situação. Para os avançados, aqui. Para os iniciantes, aqui.
Beleza? Perfeito. Perfeito. Mas o volume, nesse caso, aí o volume vai funcionar do mesmo jeito que você vem explicando até agora. O volume não é relevante para esse tipo de situação micro. A gente vai olhar volume e FR para situações macro. Ok, tá. Vamos lá. Os volumes altos. Espera aí. Aqui ainda tentou fazer uma quedinha, uma altinha aqui, ó, que deu um voluminho. E aqui, ó, começa a diminuir drasticamente aquele ímpeto aqui. Mas quando vem para queda, continua diminuindo ainda mais o volume. Ao inverso disso aqui, ó. Olha como é bonito ver isso numa situação típica de MTR que vocês já têm, ó. O volume chega nessa parte aqui, ó, que é aquela parte das 20 barras, e ele some no mercado. E quando o volume volta a crescer, ó, ele volta a crescer agora ao contrário do que era aqui, ó. O volume estava na compra, ó. Agora, ó, o volume, ó, aparece na venda. Olha aquela região lá que eu falo, ó, quando o preço começa a fazer volumes iguais, ó. E olha como começa a vir os volumes na venda, sempre escadinha de alta. Tá bom? Mesma coisa. Olha o que acontece com o volume. De novo. Vai ser isso o tempo todo, tá, gente? Se a gente pegar o dia de hoje, a gente vai vendo o volume virar de lado, mudar de lado. Aí aqui, ó, de novo, ó, o volume da venda some de novo. Aí volta o volume da compra. Então, essa dança do volume serve para quê? Para que você não entre caçando um topo ou caçando um fundo. Aguarde, aguarde, aguarde o melhor momento até que o pessoal... Porque assim, vamos lá, fazer a pergunta que eu sempre faço aqui, que já é manjada de vocês. Richardson comprou no 100, comprou no 110, comprou no 120, comprou no 130, comprou no 140 e comprou no 150. Quanto que Richardson ganhou? Nada. Zero. Richardson transformou o dinheiro dele em ativo. Só isso, só imobilizou. A vantagem do Richardson vai acontecer se, vamos supor que ele comprou um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, ou seja, ele comprou 5. Se ele chegar aqui no 150 e tiver alguém para vender 5, top.
Richardson, desse aqui saiu do 0 a 0. Desse aqui ele ganhou 10. Desse aqui ele ganhou 20. Desse aqui ele ganhou 30. Desse aqui ele ganhou 40. E desse aqui ele ganhou 50. Este é o lucro de Richardson. O que acontece muitas vezes? Vocês já ouviram eu falar zilhões de vezes na sala. Teste de oferta. O mesmo cara que bate na compra, ele bate na venda. Ele está querendo descobrir para qual lado está mais fácil ele locomover o preço ou o quanto de resistência ele vai achar, quem vai estar contra a posição dele, se ele só comprar ou se ele só vender. Eles têm uma capacidade muito grande de cálculo, eles estão com computadores muito rápidos e já programados para isso. Vamos supor, JP Morgan quer comprar. Só que JP Morgan sabe que Bradesco é vendido no mês. Ele faz um teste de compra. Se o Bradesco vender para ele, ele não quer. Porque ele sabe quanto de dinheiro o Bradesco tem para vender. E ele não está disposto a comprar tudo que o Bradesco tem em caixa. Aí vamos supor, ele faz o teste, Bradesco vende, vende, vende. Ele solta o preço, Bradesco continua vendendo mais ferozmente. Ele fala, o quê, Fifi? Não dá para brigar com esse cara. Agora, ele faz o teste de compra e Bradesco compra junto com ele. Ele fala, eita, esse preço vai subir muito rápido. Por quê? Porque pro Bradesco, o Bradesco está fazendo isso aqui, ó. O Bradesco está colocando dinheiro no bolso da operação vendida dele lá de cima. Então, aqueles zilhões de contratos que o Bradesco tinha guardado vai se somar à posição compradora do JP Morgan como realização de lucro. Isso eles conseguem fazer em segundos. Por isso que vocês sempre vão olhar no começo do dia, eu medindo barra de compra, eu medindo barra de venda. Primeiro, eu não quero ser enganado no teste de oferta. Se eu vejo um cara com uma barrona de compra com 10 bi, aí vem uma barrona de venda também com 10 bi, eu falo, é o mesmo cara. Ele só está testando. O mercado não vai para nenhum lugar. Ele comprou e ele vendeu para a mesma coisa. Ele foi o Richardson, que comprou, só que ao invés de encontrar um cara para vender 5 lá, ele vendeu para ele mesmo. Então foi 15 bi. Se foi eu, é 15 bi. Você entendeu? Esse é o jogo dos caras. Então, muita atenção com relação a isso aqui. Esta última informação que é já comprovada ali para o Iowa. O volume é o único que precede o preço. A brincadeira com o volume nos topos e nos fundos, ela é muito importante. Então, é assim. A gente trabalha normalmente o preço. Pegar um dia para não. Olha isso aqui, ó.
A gente não quer ficar contra um preço andando com volumes altos versus o preço das quedas sempre baixas. Caso a gente queira vender e a gente não quis comprar toda essa tendência por algum motivo, a gente quer que isso aconteça, ó. Que o dinheiro venha para o nosso lado. Quando o dinheiro vem para o nosso lado, a nossa chance de ser estopada é muito pequena. Por quê? A gente nunca pode esquecer em um determinado momento, vocês não podem esquecer. Vamos dizer que aqui no 100, ó, eu achei um cara com 10 bilhões para comprar. Perfeito? Se esse cara está comprando 100 com um volume financeiro grande, você imagina automaticamente que ele quer que esse preço valha mais. Perfeito? Agora vem aqui. Se aqui no 100 ele comprou 10 bilhões, vamos dizer que esses 10 bilhões dele equivalia, para ficar fácil, 1.000 contratos. Quanto que vale mais 10 bilhões se o preço dele andar aqui no 50? 1.500 contratos, é isso? É o dobro, né? Aqui no caso que a gente está falando. É, sim, sim. Você imagina, com o mesmo dinheiro, o cara vai comprar o dobro do número de contratos. O que eu estou querendo dizer? Se o cara tem fome para comprar no 100, ele vai querer comprar muito mais barato. Se ele tem fome para vender no 300, se o preço dele andar contra ele, ele vai vender muito mais no 350. Então, quando a gente entra a favor de um cara que tem grana pesada, a gente entra não sabendo que ali é o olho da mosca. A gente sabe que para estopar esse cara vai ter que ser muito fera. Porque se ele já tem, imagina assim, ó, vamos imaginar que esse cara que está comprando ou está vendendo, ele está fazendo tudo isso com uma base fundamentalista. E quando chegou a R$ 100, ele achou que a Mercedes estava barata. Ele tem dinheiro sobrando a rodo. Se a Mercedes passar a custar 50, filho, ele vai comprar mais Mercedes. Ele não vai largar o preço. Ele já fez a análise dele fundamentalista para isso. Da mesma coisa na venda. Se o cara fez um cálculo que aqui o risco-retorno dele de venda era bom, se o preço andar contra ele, ele vai dar risada. Ele quer vender mais. Porque dinheiro ele tem. Pode ser que a gente não aguente o stop que ele vai aguentar. Hoje, ó,
Meu stop estava aqui, ó. Quando eu vendi essa daqui, ó, falei para o pessoal que podia vender essa daqui. Sabe qual que era o meu cálculo de stop? A máxima do dia anterior, lá em cima. Tinha 600 pontos. Eu falei assim para o pessoal, gente, toma cuidado em vender aqui, vende leve, porque o melhor ponto de venda está a 600 pontos. Tinha 580 pontos. Aí eu falei assim, já pensou? Chega lá no nosso melhor ponto, a gente é estopado com o limite da operação e o preço desaba 2.000 pontos para baixo? Então, a minha preocupação era em saber se quando esse cara chegou aqui, ó, se quando esse cara chegou, ele ia segurar aqui nessa região aqui, ou se ele ia fazer o médio dele mais para cima e eu ia aguentar esse médio. Porque a certeza que daqui para frente ia aparecer vendedor era clara. Entendeu? Então, vocês nunca podem esquecer do volume. Porque o volume é isso. É o cara que está comprando achando que está barato, é o cara que está vendendo achando que está caro. É isso. Bora lá, só pegar um negocinho para vocês verem aqui. Que não... Ô, Robson, mas esse volume, ou seja, essa quantidade de dinheiro, você tem uma. Tipo, você deu um exemplo de 10 bilhões, mas existe um número que a gente poderia tentar acompanhar ou é os 10 bilhões? Hoje em dia, com o volume atual, é 7, 8, 9. Mas está muito fraco, tá? Antigamente a gente acompanhava acima de 12, assim, o cara era forte. Mas hoje em dia está muito raro, ó. A primeira barra do dia, ó, é bem relevante sempre, ó. 8 bi, ó, 10 bi. Esses caras são os que estão dominando. Mas quer ver, ó? Deixa eu fazer um negócio assim, ó. Quer ver, ó? Dezembro, vou colocar setembro. Nossa, 2020. Ó, 14. Então, nós estamos no mês, ó, 15. Nós estamos numa época que 7, 8 é rei. 7, 8 é rei, tá bom? Tá. Ou seja, esse número ele é muito acima da média, né? Daquela média de Muito acima da média. 220. Muito acima da média. Vou pegar uma rapidinha só para vocês terem noção. Depois, amanhã, quando a gente tiver, a gente vai ter bastante coisa. Deixa eu só baixar aqui, espera aí. Deixa eu mudar de cor aqui, espera aí.
Às vezes a gente fica com algumas dúvidas sobre divergência de FR. Não estou aqui analisando se é lateralidade ou não, tá? Preço mais baixo, um topo mais baixo, e FR mais baixo. Isso se chama convergência. Ou seja, o preço está agindo junto com o indicador. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, espera aí. Preço praticamente igual ali na média, um pouquinho pelo traçado. Indicador praticamente igual também. Agora, preço em queda. Indicador, ó, esse aqui, ó, vem um pouquinho abaixo da linha verde e esse aqui um pouquinho acima. Isto é divergente. Beleza? O indicador está fazendo uma coisa e o preço está fazendo outra. Isto é motivo para mim qualquer coisa? Não, ó, vai piorando, ó. Aqui continuou na queda, aqui, ó, virou uma alta. É aqui o tipo 1. É aqui que você, de repente, vai pegar uma reversão maior no preço. Porque o preço está muito, muito desgastado. Tá bom? Da mesma forma, acontece isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. O preço aqui mais ou menos igual e o preço aqui menor. O preço aqui mais ou menos igual e o preço aqui menor. Isto é um tipo 2, porque o preço está fazendo topos iguais e o preço está fazendo, o indicador está fazendo em queda. Aí você consegue pegar boas operações assim também. Beleza, galera? Então agora, vamos lá. Amanhã, quando vocês estiverem operando, se vocês estiverem operando, deixa eu colocar aqui. Se vocês estiverem fazendo uma entrada qualquer em tendência, eu quero que vocês olhem o volume e vejam se você está com o volume grande. Se o cara que você está operando está junto com você. Beleza? Lembrem-se, como que se opera a tendência? Rompimento, Breakout. ou breakout ou retração. Se você estiver operando com o volume, façam o ponto de retração que vai dar certo. Mesmo que seja para fazer igual o Richardson fez ali nas negociações dele. Ganhar da retração e sair do 0 a 0 do ponto de breakout. Beleza? Se vocês estiverem operando uma lateralidade, o trabalho é maior. Primeiro,
No ponto que vocês vão entrar de falha de breakout, volume baixo. E IFR com algum tipo de divergência ou região sobrecomprado ou sobrevendido. Tá bom? Então, se vocês forem entrar numa lateralidade, primeiro vocês vão olhar. Na hora que fez lá, ó, range de 1.000 pontos. Eu estou querendo vender aqui. Na hora que veio a barra verde, o volume, ó, está autorizado a vender. Bate o olho no IFR. Está sobrecomprado? Está perto da região dos 80 lá em cima? Beleza. Pode vender e se andar contra vocês, podem vender lá nos 300 pontos também para vir aqui para os 50%. Beleza? É isso por hoje. Fiquem todos com Deus. Bom descanso. Amanhã tem mais. Só uma pergunta, Robson. Eu entendi. Você botou tipo de divergência 1 e 2. Eu entendi certo? A 1 é quando é para cima e a 2 é quando é para baixo, é isso? Vamos lá. Alta. Como que o preço de alta é? Assim, não é? Sim. Então, se o preço de alta estiver assim e o indicador assim, é tipo 1. Ok. Em alta. Se o preço estiver assim e o indicador estiver assim, retinho, tipo 2. Ok. E alta, o preço assim e o indicador assim também, tipo 3. Esta é mais forte, mais fraca, assim. E, obviamente, ao contrário, o de venda. De venda você pensa no preço, não é? Sim. O preço está assim e o indicador está assim. Para lados conflitantes. É 1. Perfeito. O preço está caindo e o indicador está reto. É 2. O preço está reto e o indicador está reto. É 3. Mas esse tipo 3 é quase que uma convergência, né? Esse tipo tipo uma 3 diferença muito pequenininha. Esse 3 é o pior para fazer. Eu quase nem falo dele na sala. Eu falo 1 e o 2, só 1 e o 2. O 3 eu deixo acontecer. Porque quando acontece o 3, nas próximas barras vai acontecer ou o 2 ou o 3. Tá. Mas teórica, mas esse 3 praticamente não dá para se enxergar. Sim. Vai. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Robson. Nada, fiquem com Deus. Boa noite. Até mais.